Vai pagar com faxina? A pergunta cruel ecoou pelo salão da concessionária mais luxuosa da cidade, quando uma mulher negra, vestida com uniforme azul de faxineira, disse que queria comprar um carro. O que esse vendedor arrogante não imaginava é que em poucos minutos ele descobriria quem realmente estava na sua frente. Era uma terça-feira ensolarada quando Maria das Graças empurrou a porta de vidro da Prestige Motors, a concessionária de carros de luxo mais exclusiva da região metropolitana. O ar-condicionado a recebeu com um sopro gelado, contrastando com o calor da rua. Suas mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho duro, seguravam uma pequena bolsa de couro sintético marrom, desgastada pelo tempo e uso constante. A escolha do visual havia sido meticulosa. Maria vestia um uniforme azul marinho simples, daqueles usados por funcionárias de limpeza, com pequenas manchas estrategicamente colocadas para dar autenticidade ao disfarce. Seus tênis brancos estavam propositalmente gastos, com a sola já mostrando sinais de muito uso. Os cabelos grisalhos estavam presos em um coque despretensioso, fixado com um elástico simples. Aos 52 anos, sem maquiagem e com a postura ligeiramente curvada de quem carrega o peso do cansaço, Maria parecia uma típica trabalhadora doméstica. O salão da concessionária era um verdadeiro templo do luxo automotivo. O piso de mármore Carrara refletia as luzes de LED embutidas no teto, criando um ambiente quase celestial. Carros importados reluziam como joias preciosas sob a iluminação perfeita. Uma BMW X7, preta, imponente como um monumento. Uma Mercedes-Benz Classe S prata, elegante e sofisticada. Uma Audi Q8 branca, moderna e tecnológica. Um Porsche Cayenne vermelho, esportivo e chamativo. As placas de preços, discretamente posicionadas, começavam em R$300 mil e chegavam a mais de 1 milhão. O ambiente exalava exclusividade, poder e status social. Tiago Mendonça, de 28 anos, era a personificação do vendedor de carros de luxo. Seu terno italiano azul marinho havia custado mais de R$5 mil. A gravata, de seda francesa, combinava perfeitamente. E seus sapatos de couro italiano brilhavam como espelhos. O cabelo estava impecavelmente penteado com gel importado. E no pulso direito exibia um relógio Rolex, que ele fazia questão de mostrar a todos. Tiago conversava animadamente com Ricardo, outro vendedor, próximo a uma BMW Série 7, gesticulando com as mãos e exibindo um sorriso confiante. Foi então que ele a viu. Seus olhos percorreram a figura de Maria de cima a baixo, desde os cabelos grisalhos até os tênis gastos, passando pelo uniforme simples e pela bolsa desgastada. Um sorriso debochado e cruel se formou lentamente em seus lábios, como se ele tivesse acabado de ver algo profundamente divertido. "Olha só quem apareceu aqui", murmurou para Ricardo, baixando a voz, mas sem esconder o tom de escárnio. "Aposto que está procurando emprego para limpar os carros. Ou, quem sabe, perdeu o ônibus e entrou aqui pensando que era um shopping." Ricardo riu discretamente, balançando a cabeça em concordância. "Deve estar procurando o banheiro", respondeu também em tom debochado. Maria caminhou devagar entre os veículos, fingindo não notar os olhares e comentários sussurrados. Suas mãos tocaram delicadamente o capô de uma Mercedes AMG GT prata, que custava exatos R$850 mil. Ela observou cada detalhe do carro como se fosse um conhecedor. As linhas aerodinâmicas, os faróis em LED, as rodas de liga leve. Curvou-se ligeiramente para examinar o interior através do vidro, observando os bancos de couro, o painel digital e o volante esportivo. Tiago trocou um olhar divertido com Ricardo e decidiu se aproximar. Seus passos eram calculados, como os de um predador que se aproxima de sua presa. O sorriso sarcástico permanecia estampado no rosto. "Posso ajudar em alguma coisa?", perguntou.
mas o tom de voz deixava absolutamente claro que aquela não era uma pergunta genuína de vendedor interessado. Era mais um convite educado, mas firme, para que ela saísse dali o quanto antes. Boa tarde, respondeu Maria com uma educação inabalável, girando-se para encará-lo. Sua voz era calma, doce, mas havia uma firmeza sutil que Tiago não soube interpretar. Estou interessada em comprar um carro. O vendedor soltou uma risada contida, olhando rapidamente para os lados, como se procurasse a cumplicidade dos colegas, para confirmar que havia ouvido direito. Comprar um carro? Certo. Entendi. Ele fez uma pausa teatral, como se estivesse processando uma informação absurda. E qual seria exatamente o seu orçamento, dona Maria? Maria das Graças, respondeu ela, mantendo o mesmo tom respeitoso. Dona Maria, repetiu Tiago, saboreando o nome como se fosse uma piada interna. A senhora precisa entender uma coisa. Esses carros aqui são um pouco, como posso dizer, diferentes dos que a senhora deve estar acostumada a ver por aí. O mais barato que temos no estoque sai por R$300 mil. À vista, só o valor da entrada. Maria assentiu com a cabeça, como se estivesse genuinamente interessada na informação. Eu entendo perfeitamente. Posso ver alguns modelos, talvez fazer um test drive? Tiago suspirou dramaticamente, como se estivesse fazendo o maior favor do mundo. Escuta, dona Maria, vou ser bem honesto com a senhora, tá bom? Eu respeito muito pessoas trabalhadoras como a senhora, mas esses carros são para um público muito específico. Pessoas com, como posso dizer, sem ofender, recursos substanciais. A senhora tem certeza absoluta que não estava procurando a concessionária de carros seminovos que fica bem ali do outro lado da rua? Eles têm umas promoções muito boas lá. Nesse momento, outros vendedores começaram a prestar atenção na conversa. Ricardo se aproximou discretamente, fingindo organizar alguns papéis. 2 outros funcionários, curiosos para ver onde aquela situação inusitada ia, e o parar, também se posicionaram estrategicamente para não perder nenhuma palavra da interação. Maria respirou fundo, sentindo cada palavra como uma pequena facada. Mas ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Na verdade, era exatamente isso que esperava encontrar. Há meses, vinha recebendo reclamações de clientes sobre atendimento discriminatório na sua própria concessionária. Como empresária negra que construiu um império de concessionárias a partir do zero, ela decidiu investigar pessoalmente. Eu realmente gostaria de ver a Mercedes AMG GT, disse calmamente, apontando para o carro prata. Tiago revirou os olhos de forma exagerada. Dona Maria, só para a senhora ter uma noção da realidade, essa Mercedes ali custa R$850 mil. À vista, cash. Só o IPVA dela em um ano deve ser mais alto que o salário anual da senhora. O comentário cruel fez com que os outros funcionários se aproximassem ainda mais. A situação estava se tornando constrangedora para todos os presentes, menos para Tiago, que parecia estar se divertindo enormemente. Mas Maria das Graças permaneceu firme, com a dignidade inabalável de quem já enfrentou preconceitos muito piores na vida. Senhor, eu trabalho honestamente e tenho o direito de sonhar em comprar um carro bonito, respondeu Maria, com uma serenidade que impressionou até mesmo Tiago, mas em vez de gerar respeito, a resposta dele foi ainda mais cruel. Sonhar é grátis mesmo, dona Maria, mas aqui a gente trabalha com a realidade. Tiago deu uma risadinha maldosa e olhou para Ricardo, que retribuiu com um sorriso cúmplice. A senhora quer uma sugestão honesta? Tem uma concessionária de Uno e Gol ali na esquina. Lá deve ter algo mais adequado ao seu perfil. Outros clientes que estavam no salão começaram a prestar atenção na situação. Um casal elegante que examinava uma BMW X6 parou para observar discretamente. A mulher sussurrou algo no ouvido do marido, que balançou a cabeça em desaprovação.
Não se sabia se era pela postura dos vendedores ou pela presença de Maria ali. Qual é o problema? Perguntou Fernando, o gerente da loja, aproximando-se com passos firmes. Era um homem de 45 anos, trajando um terno ainda mais caro que o de Tiago, com uma postura arrogante e olhar penetrante. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados para trás, e ele usava óculos de grife que custavam mais que o salário mínimo. Nenhum problema, Fernando, respondeu Tiago com um sorriso malicioso. Só estou explicando para a Dona Maria aqui que ela pode estar no lugar errado. Fernando olhou Maria de cima a baixo com desdém. Seus olhos se detiveram no uniforme azul, nos tênis gastos, na bolsa desgastada. O julgamento foi instantâneo e cruel. Senhora, posso saber como a senhora chegou aqui? Este é um estabelecimento privado com acesso restrito a clientes previamente qualificados. A mentira era descarada. A concessionária era aberta ao público, mas Fernando queria intimidar Maria para que ela saísse voluntariamente. Eu entrei pela porta da frente como qualquer cliente, respondeu Maria, mantendo a compostura admirável. Não vi nenhuma placa informando sobre restrições. Escuta aqui. Fernando cruzou os braços de forma intimidatória. A senhora deve entender que este não é um lugar para pessoas como a senhora. Nossos carros custam mais que uma casa. A senhora realmente acha que tem condições de comprar algo aqui? Ricardo, que até então apenas observava, decidiu entrar na conversa com um comentário ainda mais ofensivo. Cara, vai, que ela quer limpar os carros por dentro? Deve precisar do dinheiro, disse alto o suficiente para Maria ouvir, provocando risadas contidas dos colegas. Ou então está fazendo pesquisa de mercado para os patrões, emendou outro vendedor chamado Bruno, que havia se aproximado para assistir ao espetáculo. Sabe como é, né? Os ricos mandam a empregada fazer o trabalho sujo. Maria sentiu cada palavra como um tapa na cara. Seu coração acelerou, mas ela manteve a respiração controlada. Havia passado por situações similares durante toda a vida. Desde criança, quando sua mãe trabalhava como doméstica e ela a acompanhava nas casas dos patrões. Lembrava-se perfeitamente dos olhares de desprezo, dos comentários sussurrados, da sensação de ser tratada como invisível ou indesejada. Vocês estão sendo muito desrespeitosos, disse Maria, elevando ligeiramente o tom de voz, mas sem perder a elegância. Eu vim aqui com a intenção séria de comprar um veículo. Sério mesmo? Debochou Tiago, agora completamente desinibido. E como a senhora pretende pagar? Com faxina? Vai passar 10 anos limpando o escritório para juntar o dinheiro? A pergunta cruel ecoou pelo salão, fazendo com que outros clientes parassem completamente o que estavam fazendo para observar a cena. O casal elegante sussurrava entre si, claramente desconfortável com a situação. Uma senhora idosa, bem vestida, que examinava uma Mercedes Classe E, balançou a cabeça em reprovação. Isso é inadmissível, murmurou a senhora para seu acompanhante. Que falta de educação. Mas Fernando ouviu o comentário e se voltou para a cliente com um sorriso forçado. Desculpe o transtorno, dona Helena. Às vezes aparecem pessoas que, como posso dizer, não conhecem o protocolo adequado para este tipo de estabelecimento. A resposta foi um tiro certeiro. Fernando não apenas humilhou Maria, mas também se desculpou com outros clientes por sua presença ali, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Protocolo? Perguntou Maria, agora visivelmente abalada. Que protocolo é esse? O protocolo de humilhar pessoas pela aparência? Não. É humilhação, é realismo, respondeu Fernando friamente. A senhora está gastando nosso tempo e o tempo de clientes sérios. Nossos vendedores poderiam estar atendendo pessoas que realmente têm potencial de compra. Bruno resolveu dar sua contribuição para o festival de crueldade. Olha, tia, não leve para o lado pessoal, mas a senhora deve entender que a gente trabalha por comissão.
A frase simples, mas carregada de desprezo, foi suficiente para mostrar o preconceito. Como vocês sabem quanto eu ganho? Perguntou. Maria, a voz tremulando ligeiramente pela primeira vez. É óbvio, né? Respondeu Tiago com um sorriso maldoso. Pelo uniforme, pela idade, pela aparência geral. A gente desenvolve um olho clínico para essas coisas. Faz parte do negócio. Ricardo decidiu ser ainda mais direto. Escuta, Dona Maria, vou falar numa boa. A senhora está sendo filmada pelas câmeras de segurança. Se continuar insistindo, vamos ter que chamar a segurança para escoltá-la até a saída. É melhor sair por conta própria, com dignidade. A ameaça foi o limite. Maria sentiu as lágrimas formando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente daqueles homens cruéis que já tinham tirado tanto dela. Vocês estão me ameaçando? Perguntou a voz, firme apesar da emoção. Não é ameaça, é orientação, respondeu Fernando com falsa gentileza. Como gerente, tenho a responsabilidade de manter um ambiente adequado para nossos clientes reais. Tiago resolveu dar o golpe final. Dona Maria, com todo respeito à senhora e ao seu trabalho, que é muito digno, a senhora não pertence a este lugar. Este é um mundo diferente do seu. A senhora deveria aceitar isso e procurar algo mais, compatível com sua realidade. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos no salão observavam Maria, esperando sua reação. Alguns clientes pareciam desconfortáveis com a crueldade da situação, mas ninguém se manifestou em sua defesa. Era o tipo de discriminação silenciosa que acontecia todos os dias, mas que raramente era confrontada. Maria olhou ao redor, vendo os rostos dos vendedores, do gerente, dos clientes. Viu o desprezo, a indiferença, o julgamento baseado apenas na aparência. Por um momento ela quase desistiu, quase deu as costas e saiu dali com a cabeça baixa, como tantas vezes havia feito no passado. Mas então algo mudou em seus olhos. Uma determinação férrea tomou conta de seu rosto. Enquanto enfrentava aqueles olhares cruéis, Maria das Graças se lembrou de sua verdadeira história. Uma história que começou há mais de 30 anos, quando ela realmente era apenas uma faxineira. Maria nasceu em uma favela de São Paulo, filha de Conceição, uma mulher negra que trabalhava como doméstica, e de João, um pedreiro que morreu quando ela tinha apenas 8 anos. Desde pequena, acompanhava a mãe no trabalho, ajudando a limpar as casas dos patrões ricos. Foi nessas casas luxuosas que ela primeiro viu de perto o mundo dos abastados, observando cada detalhe, cada objeto caro, cada símbolo de status. Filha, observe tudo, mas nunca se sinta menor que ninguém, dizia Dona Conceição enquanto encerava o chão de mármore de uma mansão no Morumbi. A única diferença entre nós e eles é a oportunidade, mas você vai ter a sua chance. Maria estudava de noite em uma escola pública precária e trabalhava durante o dia ajudando a mãe. Aos 16 anos, arrumou seu primeiro emprego oficial, faxineira em um edifício comercial no centro da cidade. Ganhava meio salário mínimo, mas era o suficiente para ajudar em casa e ainda guardar alguns trocados. Aos 18 anos, aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela estava limpando o escritório de uma pequena empresa de vendas de carros usados quando ouviu uma conversa entre o dono e um funcionário. Esse negócio de carro usado é uma mina de ouro, rapaz. Compra por 2.000, reforma por 500, vende por 5.000. O problema é que não tenho gente boa para vender. Maria prestou atenção em cada palavra. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, ela passou em frente a várias concessionárias, observando como funcionavam, como os vendedores abordavam os clientes, que tipo de carros vendiam melhor. Durante meses, ela estudou o mercado automotivo como uma cientista. Lia revistas especializadas que encontrava no lixo, decorava preços, modelos, características técnicas.
Aos fins de semana, visitava feiras de carros usados, fingindo interesse em comprar, mas na verdade aprendendo sobre negociação e vendas. Sua primeira grande sacada veio aos 20 anos. Com o dinheiro que havia juntado, trabalhando como faxineira, exatos R$ 3.000, economizados em 2 anos de muito sacrifício, ela comprou um Chevette 1985 que estava praticamente sucateado. O dono queria se livrar daquele ferro velho rapidamente. Maria passou 2 meses de madrugadas e fins de semana reformando o carro com a ajuda de seu Manuel, um mecânico aposentado que morava na mesma favela. Ela trocou peças, pintou, arrumou o motor, costurou os bancos. Quando terminou, o Chevette parecia novo. Vendeu o carro por R$ 8.000, um lucro de R$ 5.000 em 2 meses de trabalho. "Mãe, eu encontrei meu caminho", disse para Dona Conceição no dia da venda, segurando o dinheiro, com as mãos tremendo de emoção. A partir dali, sua vida mudou completamente. Maria continuou trabalhando como faxineira de manhã, mas à tarde se dedicava ao negócio de carros. Comprava veículos velhos, reformava e revendia. Em 1 ano, já tinha vendido 15 carros e acumulado capital suficiente para alugar um pequeno terreno e montar sua primeira loja. Aos 25 anos, abriu a Auto Maria, uma pequena revenda de carros seminovos em uma rua modesta de São Bernardo do Campo. O negócio cresceu rapidamente. Maria tinha um dom natural para vendas e uma honestidade que conquistava a clientela. Nunca mentia sobre os defeitos dos carros, sempre dava garantia, sempre tratava todos os clientes com o mesmo respeito, independente da classe social. "A senhora é diferente", dizia um cliente. "A senhora trata a gente como gente." Em 5 anos, Maria tinha 3 lojas. Em 10 anos, tinha uma rede de 15 concessionárias espalhadas por São Paulo. Ela se especializou em atender a classe média baixa e trabalhadora, o público que era desprezado pelas grandes concessionárias. Oferecia financiamentos facilitados, preços justos e, principalmente, respeito. Aos 35 anos, Maria das Graças era milionária, mas nunca esqueceu de onde veio. Criou um programa social que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos para jovens de favelas, sempre priorizando meninas negras como ela. Construiu creches, financiou bolsas de estudo, ajudou centenas de famílias. Sua mãe, Dona Conceição, viveu o suficiente para ver a filha se tornar uma das empresárias mais respeitadas do ramo automotivo. No leito de morte, segurou a mão de Maria e disse: "Filha, você provou que a gente pode vencer sem perder a alma, mas nunca esqueça, o sucesso não te torna melhor que ninguém. Te torna responsável por ajudar quem ainda está na luta." Essas palavras ecoavam na mente de Maria até hoje. Por isso, quando começou a receber reclamações sobre discriminação em suas concessionárias de luxo, ela havia expandido o negócio para atender também o público de alta renda. Decidiu investigar pessoalmente. A Prestige Motors era sua concessionária mais rentável, especializada em carros importados. Mas nas últimas semanas, 3 clientes negros haviam reclamado do atendimento preconceituoso. Um deles era um médico famoso, outro um jogador de futebol aposentado, o terceiro um empresário bem-sucedido. Todos relataram a mesma coisa. Foram tratados com desprezo e desconfiança pelos vendedores. Maria ficou furiosa. A empresa que levava seu nome não podia ser um ambiente de discriminação. Decidiu fazer um teste pessoal, usando suas antigas roupas de faxineira, para ver como seus próprios funcionários tratavam pessoas que julgavam inferiores. Agora, parada naquele salão luxuoso, ouvindo as palavras cruéis de Tiago, Fernando e os outros, Maria sentia uma mistura de tristeza e indignação. Tristeza, porque aqueles homens não sabiam que estavam destruindo a reputação da empresa que ela construiu com tanto suor.
indignação porque tratavam outros seres humanos daquela forma desumana. Ela pensou em todos os clientes que devem ter passado por aquela humilhação. Quantas pessoas saíram dali se sentindo pequenas, diminuídas, envergonhadas? Quantos sonhos foram pisoteados por aquela arrogância? Maria respirou fundo e tomou uma decisão. Era hora de mostrar a esses homens quem realmente mandava ali. Eu não vou embora, disse Maria com uma firmeza que surpreendeu a todos. Sua voz ecoou pelo salão com uma autoridade que ninguém esperava ouvir. Vim aqui para comprar um carro e é exatamente isso que vou fazer. O silêncio que se seguiu foi tenso. Tiago trocou um olhar irritado com Fernando, como se estivesse perdendo a paciência com aquela situação inconveniente. Senhora, a senhora está sendo insistente demais, respondeu Fernando, elevando o tom de voz. Já explicamos de forma educada que este não é o lugar adequado para a senhora. Não me obrigue a ser mais direto. A ameaça velada fez com que alguns clientes se afastassem discretamente. O casal elegante decidiu sair da loja, claramente desconfortável com a situação. Mas Maria permaneceu firme em sua posição. Mais direto como? Perguntou ela, desafiando Fernando com o olhar. Vocês vão me expulsar fisicamente porque eu ouso querer comprar um carro? Bruno, que até então havia se mantido mais reservado, decidiu se manifestar com ainda mais crueldade. Olha aqui, tia, a senhora está fazendo papel de ridícula. Todo mundo aqui sabe que a senhora não tem dinheiro para comprar nenhum pneu desses carros. Por que insiste em passar vergonha? Vergonha é o tratamento que vocês estão me dando, retrucou Maria, sentindo a indignação crescer em seu peito. Vergonha é julgar uma pessoa pela roupa que ela veste. Tiago soltou uma gargalhada sarcástica. Ah, agora vamos falar de preconceito? Dona Maria, isso aqui não é questão de preconceito, é questão de realidade econômica. A senhora acha mesmo que uma faxineira tem condições de comprar uma Mercedes de quase 1 milhão? E se eu tivesse? Desafiou Maria. E se eu provasse que tenho esse dinheiro? A pergunta pegou todos de surpresa. Ricardo começou a rir, seguido pelos outros vendedores. Claro, claro, debochou Ricardo. E eu sou príncipe da Inglaterra. Dona Maria, pare com essa fantasia. A senhora ganhou na loteria, foi? Talvez ela herdou de algum patrão rico, disse Bruno em tom de escárnio. Essas histórias de Cinderela só existem na televisão, tia. Fernando decidiu aumentar a pressão psicológica. Senhora, vou fazer uma proposta. Se a senhora realmente tem dinheiro para comprar um carro aqui, prove. Mostre sua conta bancária, seus comprovantes de renda. Caso contrário, preciso pedir que se retire antes que eu acione a segurança. A chantagem foi explícita. Fernando estava usando sua posição de autoridade para intimidar Maria, esperando que ela se sentisse humilhada o suficiente para desistir e ir embora. Vocês estão pedindo meus dados bancários? Perguntou Maria, incrédula. Isso é uma violação absurda da minha privacidade. É o protocolo para clientes que, como posso dizer, geram dúvidas sobre sua capacidade financeira, mentiu Fernando descaradamente. Não podemos perder tempo com pessoas que não têm condições reais de compra. Tiago decidiu apertar ainda mais o cerco. Dona Maria, vou ser bem claro. A senhora está atrapalhando nosso trabalho. Aquela senhora ali, ele apontou para uma cliente, elegante, que observava uma Audi. É uma cliente real, com dinheiro real. Enquanto perdemos tempo com a senhora, ela pode ir embora e comprar um carro na concorrência. A estratégia era clara: fazer Maria se sentir culpada por atrapalhar o trabalho deles, como se sua presença fosse um problema que precisava ser resolvido. Então, atendam os dois, sugeriu Maria simplesmente. Não é difícil. Não funciona assim, respondeu Fernando com irritação crescente. Nossos vendedores são profissionais especializados. Não podem ser interrompidos por distrações. A palavra distrações foi pronunciada com desdém.
deixando claro que era assim que Fernando via Maria, não como uma pessoa, não como uma cliente em potencial, mas como uma distração inconveniente. Ricardo resolveu tentar uma abordagem diferente, fingindo preocupação. Dona Maria, a senhora não entende. Esses carros vêm com custos altíssimos de manutenção. Uma revisão simples custa R$ 5.000. O seguro é 15 mil por ano. A senhora realmente quer se endividar dessa forma? A falsa preocupação era ainda mais ofensiva que a hostilidade direta. Ricardo estava assumindo que Maria era ignorante sobre finanças, que não sabia calcular custos, que era uma pessoa irresponsável que se endividaria por impulso. Eu sei muito bem o que estou fazendo, respondeu Maria com firmeza. Não parece, retrucou Tiago com crueldade. Parece uma pessoa que está vivendo um sonho impossível e se recusa a acordar para a realidade. Bruno decidiu ser ainda mais direto. Tia, vou falar uma coisa que ninguém aqui tem coragem de falar. A senhora não pertence a este mundo. Este é um ambiente para pessoas que ganham em um mês o que a senhora ganha em um ano. A senhora está se humilhando à toa. A frase foi como um soco no estômago. Maria sentiu as lágrimas formando novamente, mas se recusou a deixá-las cair. Ela havia enfrentado preconceitos similares durante toda a vida, mas nunca com tanta crueldade concentrada. Vocês estão sendo desumanos, disse ela, a voz tremulando ligeiramente. Estão tratando uma pessoa como se fosse lixo. Não é pessoal, respondeu Fernando friamente. É profissional. Temos metas a cumprir, comissões a ganhar. Não podemos gastar tempo com pessoas que não vão comprar nada. Tiago decidiu ser mais direto. Dona Maria, a senhora quer saber a verdade? Mesmo se tivesse o dinheiro, acha que ficaria bem dirigindo uma Mercedes? As pessoas vão estranhar. O comentário teve o impacto desejado sem ser explicitamente ofensivo. Mas a insinuação era clara. O salão ficou em silêncio absoluto. Até mesmo os outros vendedores pareceram chocados com a crueldade do comentário. Alguns clientes que ainda permaneciam na loja olharam com reprovação, mas ninguém se manifestou. Maria sentiu uma fúria que não experimentava há anos. Seus punhos se fecharam, seu corpo tremeu de indignação. Por um momento, ela considerou simplesmente sair dali e processar todos por discriminação racial. Seria fácil, ela tinha os recursos e os contatos necessários. Mas então lembrou das palavras da mãe. O sucesso não te torna melhor que ninguém. Te torna responsável por ajudar quem ainda está na luta. Quantas outras pessoas passaram por aquela humilhação? Quantos outros clientes foram tratados daquela forma? Era hora de ensinar uma lição que aqueles homens nunca esqueceriam. Maria olhou diretamente nos olhos de Tiago, depois de Fernando, depois de cada um dos vendedores. Sua expressão mudou completamente. O que antes parecia desespero agora era determinação pura. Vocês querem prova de que eu tenho dinheiro? Perguntou com uma calma assustadora. Então vou dar essa prova. Maria abriu sua bolsa de couro sintético desgastada com movimentos deliberados e calmos. Todos os olhos do salão estavam fixos nela, esperando que tirasse dali talvez algumas notas amassadas ou um cartão de débito com limite baixo. O que ninguém esperava era o que aconteceu em seguida. Ela retirou um telefone celular. Não qualquer telefone, mas o mais recente iPhone Pro Max, ainda na caixa. Em seguida, tirou um cartão Black do banco mais exclusivo do país. Depois, uma segunda carteira de couro legítimo, claramente cara, contendo vários cartões Platinum e Black de diferentes bancos. O silêncio no salão era ensurdecedor. Tiago, disse Maria, sua voz agora completamente diferente, firme, autoritária, com uma confiança que não existia momentos antes. Você disse que eu deveria provar minha capacidade financeira muito bem. Ela pegou o telefone e, na frente de todos, abriu o aplicativo do banco.
A tela mostrava um saldo que fez Tiago engasgar. 47.856.432,18 em conta corrente. Apenas em conta corrente. Meu Deus! Sussurrou Ricardo, os olhos arregalados. Mas Maria não havia terminado. Ela abriu o aplicativo de investimentos. 45.000 reais em aplicações diversas. Depois abriu o aplicativo de um segundo banco. Mais 28.000 reais. Fernando, que até então mantinha sua postura arrogante, empalideceu visivelmente. Suas pernas pareceram tremer. Isso deve ser montagem, gaguejou Tiago, mas sua voz não tinha mais nenhuma convicção. Qualquer um pode fazer uma montagem no celular. Maria sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que estava prestes a destruir seus adversários. Montagem? Perguntou ela, pegando o telefone de volta. Então, vamos fazer diferente. Ela ligou para seu banco privado, colocando no viva voz, para que todos pudessem ouvir. Bom dia, Senhora das Graças. Respondeu uma voz feminina educada do outro lado da linha. Como posso ajudá-la hoje? Bom dia, Amanda. Preciso fazer uma transferência de emergência. Quero transferir exatos R$1 milhão da minha conta principal para a conta da Prestige Motors. O Pix é... Um momento, por favor, disse Amanda, confirmando sua identidade através do reconhecimento de voz. Confirmado. A senhora gostaria que eu processasse essa transferência imediatamente? Fernando estava em estado de choque. Suas mãos tremiam visivelmente. Tiago parecia ter visto um fantasma. Espere, disse Fernando com a voz trêmula. Espere, por favor. Não é necessário. Mas Maria continuou. Amanda, antes da transferência quero que você confirme meu patrimônio total para as pessoas que estão aqui comigo. Elas estão duvidando da minha capacidade financeira. Claro, Senhora das Graças, seu patrimônio líquido atual, considerando todas as contas, investimentos e ativos declarados em nosso sistema, é de aproximadamente R$120.000. Isso sem contar os imóveis e empresas que não estão registrados em nosso banco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. R$120 milhões. Repetiu Maria calmamente. Amanda, pode cancelar a transferência. Não será necessária. Certamente, Senhora das Graças. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Tenha um bom dia. Maria desligou o telefone e olhou para os rostos pálidos ao seu redor. Tiago parecia estar passando mal. Ricardo estava com a boca aberta. Bruno havia se afastado instintivamente como se soubesse que havia cometido um erro terrível. Agora, disse Maria guardando o telefone, vocês ainda acham que eu não tenho dinheiro para comprar um carro aqui? Fernando tentou se recuperar do choque. Senhora, nós não sabíamos. Se soubéssemos... Soubessem o quê? Interrompeu Maria, sua voz cortante como uma lâmina. Que eu tinha dinheiro, e isso mudaria alguma coisa. Vocês só respeitam pessoas ricas, e as pessoas pobres merecem ser humilhadas. Tiago tentou uma aproximação desesperada. Dona Maria, nós cometemos um equívoco terrível. A senhora poderia nos perdoar. Podemos começar de novo. Eu posso mostrar pessoalmente todos os carros que a senhora quiser. Agora eu sou Dona Maria? Perguntou ela com sarcasmo. Há 5 minutos eu era tia, e vocês estavam me sugerindo que eu procurasse um Uno usado. Ricardo tentou se justificar. Senhora, nós não imaginávamos. A senhora estava, quero dizer, a roupa. Nós pensamos. Vocês pensaram o quê? Que mulher negra vestida de faxineira não pode ter dinheiro? Vocês pensaram que podem julgar o valor de uma pessoa pela aparência? Bruno, que havia feito comentários especialmente cruéis, tentou se esconder atrás dos colegas. Mas Maria o viu. Bruno, você disse que eu estava fazendo o papel de ridícula. Disse que eu estava passando vergonha. Quem está passando vergonha agora? O rapaz estava visivelmente tremendo. Sua carreira acabara de ir por água abaixo e ele sabia disso.
Fernando, como gerente, tentou assumir a responsabilidade. Senhora, eu assumo total responsabilidade pelo que aconteceu aqui. Eu, cometemos um erro imperdoável. Como posso reparar isso? Maria o olhou com uma mistura de desprezo e decepção. Reparar? Vocês acham que podem reparar a humilhação que me fizeram passar? Acham que podem reparar todas as outras pessoas, que certamente passaram por isso aqui? Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras ecoar pelo salão. Vocês sabem quantas pessoas devem ter saído daqui destruídas? Quantos sonhos vocês pisotearam? Quantas famílias que economizaram a vida inteira para comprar um carro e foram tratadas como lixo? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. Ninguém ousou responder. Tiago, disse Maria, olhando diretamente para ele. Você perguntou se eu ia pagar com faxina. Quer saber de uma coisa? Eu realmente fui faxineira. Trabalhei anos limpando o escritório para juntar dinheiro e construir meu primeiro negócio. E nunca me envergonhei disso. Vocês é que deveriam ter vergonha do que fizeram aqui hoje. Tiago abaixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dela. Agora, continuou. Maria, vou fazer o que vim fazer aqui. Vou comprar um carro. Não porque preciso, mas para ensinar uma lição que vocês nunca vão esquecer. Maria caminhou lentamente até a Mercedes AMG GT Prata, que havia chamado sua atenção inicialmente. Passou a mão pelo capô com carinho, como se fosse um velho conhecido. Esta aqui, disse calmamente, 850 mil reais. Não foi isso que você disse, Tiago? Sim, senhora, gaguejou Tiago, ainda em estado de choque. Ótimo, vou levar. À vista. Fernando tentou se recuperar da situação, assumindo uma postura servil, completamente oposta à arrogância de momentos antes. Senhora das Graças, seria uma honra preparar toda a documentação. Podemos oferecer nosso melhor atendimento VIP, champanhe, sala privativa? Não, Maria o interrompeu secamente. Não quero tratamento VIP. Quero o mesmo tratamento que vocês deram para mim quando achavam que eu era só uma faxineira pobre. Afinal, sou a mesma pessoa. A ironia na voz dela era cortante. Fernando engoliu em seco. Na verdade, continuou Maria, mudei de ideia. Esta Mercedes é muito simples para o que eu quero. Qual é o carro mais caro que vocês têm aqui? Ricardo apontou tremulamente para um Lamborghini Urus preto, posicionado no centro do salão como uma obra de arte. Aquele ali, senhora. Lamborghini Urus. 1.400.000 reais. Perfeito, disse Maria com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou levar esse também. Os vendedores se entreolharam incrédulos. 2,5 milhões de reais em carros. A comissão dessa venda seria suficiente para sustentar qualquer um deles por mais de um ano. Os 2 carros, senhora? Perguntou Fernando, tentando não demonstrar o desespero de quem vê uma oportunidade de ouro escapando pelos dedos. Os 2 carros, confirmou Maria. À vista, Pix imediato. Ela pegou o telefone novamente e começou a discar. Espere, disse Fernando suando frio. Por favor, antes de finalizar, eu gostaria de me desculpar formalmente. Em nome da concessionária, peço perdão pelo tratamento inadequado. Maria parou e o olhou fixamente. Fernando, você quer saber uma coisa interessante? Vocês ficaram sabendo quem eu realmente sou? Como assim, senhora? Meu nome completo é Maria das Graças Santos Silva. Eu sou a dona desta concessionária. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando pareceu ter sido atingido por um raio. Tiago segurou na parede para não cair. Ricardo fez um som como se estivesse engasgando. Isso mesmo, continuou Maria, agora com a voz firme e autoritária. A Prestige Motors é minha. Eu sou a proprietária de toda esta rede de concessionárias de luxo. Vim aqui disfarçada porque estava recebendo reclamações de clientes sobre discriminação racial e social. Fernando estava visivelmente desesperado. Senhora, Dona Maria, eu não sabia. Se eu soubesse, se você soubesse, teria me tratado diferente.
É exatamente esse o problema, Fernando. Vocês só respeitam pessoas quando sabem que elas têm poder ou dinheiro. Isso se chama servilismo, não profissionalismo. Tiago tentou uma última cartada desesperada. Dona Maria, por favor, me dê uma chance. Eu preciso deste emprego. Tenho família para sustentar. Agora você tem família para sustentar? Perguntou Maria com ironia. Há meia hora você estava me humilhando sem pensar se eu tinha família para sustentar. Você me disse que eu ia ficar ridícula dirigindo uma Mercedes, que as pessoas iam pensar que eu roubei. Lembra? Tiago abaixou a cabeça, derrotado. E você, Bruno? Maria se voltou para o vendedor que havia feito comentários especialmente cruéis. Você disse que eu estava fazendo papel de ridícula, que deveria aceitar minha realidade e procurar algo mais compatível. Compatível com o quê? Com a cor da minha pele? Bruno estava tremendo visivelmente. Sua carreira havia acabado e ele sabia disso. Fernando, disse Maria, agora em tom executivo, você está demitido. Tiago, você está demitido. Bruno, você está demitido. Ricardo também. Todos vocês estão demitidos por justa causa por discriminação racial e social. Por favor, implorou Fernando, me dê uma chance de reparar o erro. Chance? Como? A chance que vocês me deram quando eu disse que queria comprar um carro? Como a chance que vocês deram para todos os outros clientes que foram discriminados aqui? Maria pegou seu telefone. Amanda, sou eu novamente. Preciso que você cancele a compra dos carros. Não vou comprar nada hoje. E pode comunicar ao RH da empresa. Quero o desligamento imediato de 4 funcionários da Prestige Motors por discriminação. Enviarei os nomes por e-mail. Ela desligou e olhou para os homens destruídos à sua frente. Vocês acabaram de perder uma venda de 2,5 milhões de reais. Mais importante que isso, perderam a oportunidade de trabalhar numa empresa que prioriza o respeito e a dignidade humana. Fernando tentou um último apelo. Dona Maria, posso provar que mudei. Posso ser diferente. Fernando, você teve 45 anos para aprender a tratar pessoas com respeito. Não vai ser hoje que vai mudar. Maria se dirigiu à saída, mas parou, na porta. E uma última coisa. Todas as concessionárias da minha rede receberão um novo treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão. Quem não concordar com esses valores pode procurar emprego em outro lugar. Os 4 homens ficaram parados no meio do salão luxuoso, destruídos. Em questão de minutos, suas vidas haviam mudado completamente. A arrogância havia dado lugar ao desespero. A discriminação havia se voltado contra eles mesmos. Maria saiu da concessionária com a cabeça erguida, deixando para trás não apenas 4 carreiras destruídas, mas uma lição que ecoaria por muito tempo naquele lugar. Do lado de fora da Prestige Motors, Maria das Graças parou por um momento e respirou profundamente. O sol da tarde batia em seu rosto e ela fechou os olhos, sentindo o peso emocional do que havia acabado de acontecer. Não era a primeira vez que enfrentava discriminação, mas nunca havia sido em sua própria empresa. A dor que sentia não era apenas pessoal. Era a dor de saber que outros clientes haviam passado pela mesma humilhação. Ela tirou o celular e ligou para sua assistente. Carla, sou eu. Quero que você convoque uma reunião de emergência com todos os gerentes das nossas concessionárias para amanhã às 8 horas. Vamos implementar um novo protocolo de atendimento ao cliente. Algum problema, Dona Maria? Um problema que virou solução. Vamos garantir que isso nunca mais aconteça em nenhuma das nossas lojas. Após desligar, Maria olhou mais uma vez para a fachada da Prestige Motors. Através do vidro, podia ver os 4 ex-funcionários ainda parados no salão, provavelmente tentando processar o que havia acontecido. Ela não sentia prazer com a destruição das carreiras deles. Na verdade, sentia uma tristeza profunda. Tristeza porque aqueles homens haviam escolhido o caminho do preconceito e da arrogância.
Tristeza porque outras pessoas certamente haviam sofrido nas mãos deles. Mas também sentia algo poderoso, a certeza de que havia feito a coisa certa. Maria pensou em sua mãe, Dona Conceição, que havia morrido 3 anos antes. Lembrou-se das palavras que ela repetia sempre. Filha, quando você tiver poder, use-o para proteger quem não tem. Consegui, mãe, sussurrou para o céu. Usei meu poder para fazer justiça. Naquele momento, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Maria? Aqui é Helena Martins. Eu estava na concessionária quando tudo aconteceu. Queria parabenizá-la pela coragem. Maria se lembrou da senhora elegante que havia presenciado toda a cena. Obrigada. Dona Helena, sabe, meu marido e eu ficamos chocados com o tratamento que deram à senhora. Infelizmente, não tivemos coragem de intervir na hora, mas queremos que saiba que não concordamos com aquilo. Eu entendo, às vezes é difícil saber como reagir. Dona Maria, posso fazer uma pergunta? A senhora realmente é dona da concessionária? Sou sim. Então, quero dizer uma coisa. A partir de hoje, só compro carros com a senhora. Uma pessoa que tem essa dignidade e essa força merece meu respeito e minha admiração. Depois de desligar, Maria sorriu pela primeira vez de forma genuína no dia. Talvez a lição não tivesse sido apenas para os vendedores preconceituosos. Talvez tivesse sido também para as pessoas que presenciaram a situação e aprenderam sobre a importância de não julgar pelas aparências. Maria entrou em seu próprio carro, uma Mercedes Classe S discreta, que mantinha propositadamente simples para não chamar atenção, e dirigiu de volta para casa. No caminho, parou em uma escola pública onde financiava um projeto social. Era a mesma escola onde havia estudado na juventude. Entrou usando ainda o uniforme de faxineira e foi recebida pelas crianças com o carinho de sempre. Tia Maria! Gritou. Uma menina de 8 anos correndo para abraçá-la. Veio nos visitar de novo. Maria se ajoelhou para ficar na altura da menina. Vim sim, Sofia, e trouxe uma história para contar para vocês. Reunida com as crianças em círculo, Maria contou a história do dia, adaptando para que elas pudessem entender. Hoje eu aprendi algo muito importante, disse ela. Aprendi que não importa quanto dinheiro você tenha, não importa que roupa você vista, não importa a cor da sua pele. O que importa é como você trata as outras pessoas. Um menino levantou a mão. Tia Maria, mas e se as pessoas forem más com a gente? Aí vocês fazem como eu fiz hoje. Mantêm a dignidade, não baixam a cabeça e mostram que vocês são especiais pelo que são por dentro, não por fora. E se a gente não tiver dinheiro para comprar coisas caras? Perguntou outra criança. Dinheiro é importante sim. Mas mais importante é ter caráter. É ser honesto, respeitoso, trabalhador. O dinheiro pode acabar, mas o caráter fica para sempre. Quando saiu da escola, Maria se sentiu completa. Havia usado seu poder e sua riqueza exatamente como a mãe havia ensinado, para proteger os mais fracos e educar os mais fortes. Naquela noite, em sua mansão no Morumbi, a mesma mansão onde a mãe havia trabalhado como doméstica décadas antes, Maria refletiu sobre os eventos do dia. Ela havia provado que o dinheiro não muda o caráter das pessoas, apenas revela quem elas realmente são. Tiago, Fernando, Bruno e Ricardo sempre foram preconceituosos. O que a situação fez foi expor essa verdade, mas também havia provado algo mais importante, que uma pessoa determinada, independente de sua origem, pode mudar sua realidade e usar essa mudança para fazer o bem. Vai pagar com faxina? Ela repetiu em voz alta, sorrindo. Paguei com muito mais que isso. Paguei com dignidade, trabalho e justiça. E assim, Maria das Graças encerrou um dia que começou com humilhação e terminou com vitória. Não apenas sua, mas de todas as pessoas que um dia foram subestimadas por sua aparência e provaram que o valor de um ser humano não
se mede pelo que ele veste, mas pelo que ele carrega no coração. Essa história da Maria das Graças é um lembrete poderoso. Ela mostra que nunca devemos deixar que os outros definam quem somos ou até onde podemos chegar. Durante toda a vida, Maria ouviu que não era capaz, que não pertencia, que não tinha valor. Mas foi justamente o contrário. Cada humilhação virou combustível para provar que dignidade, trabalho e perseverança valem muito mais do que qualquer preconceito. E é aqui que está a lição. Ninguém tem o direito de olhar para você e dizer que o seu lugar é pequeno. O mundo sempre vai ter gente rindo, apontando o dedo, tentando diminuir seus sonhos. Mas se você acredita em si mesmo, trabalha com honestidade e levanta a cabeça, não existe barreira que possa te parar. O sucesso pode até ser medido em números, mas a verdadeira vitória está em se tornar alguém que inspira e abre caminho para os outros. Agora eu quero ouvir de você. Já passou por algo parecido? Já sentiu que te julgaram sem nem te conhecer? Conta nos comentários, porque sua história pode ajudar muita gente que precisa de coragem para não desistir. Se essa reflexão tocou você, deixa o seu like. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias de superação que nós vamos trazer aqui. E compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem precisa lembrar que mesmo diante da humilhação, é possível transformar dor em força e levantar com dignidade. Porque no fim das contas, ninguém pode apagar o brilho de quem nasceu para vencer.